fica a grande pergunta: será que tem hora marcada para esse encontro? E aí eu já vou dar o espaço para o irmão Regis Alves. Se quiser falar um pouco, fica à vontade. Paz de Alcha, meus irmãos e Aldins, saúde da banca do podcast, né? Irmão Gilsomar, irmão Roberto, irmã Maria, irmão Lucas, irmão Breno e todos os irmãos que estão nos vendo através do Facebook, através do YouTube. Esse tema é um tema muito importante a gente abordar ele justamente na ocasião que a gente está vivendo, porque a gente teve uma semana aí agitada, uma semana que passou bem agitada. E os jeans e também todo o povo precisa entender essa questão, se o noivo ele atrasa ou não. É como o irmão Gilsomar falou, no nosso cotidiano, tanto pode atrasar a noiva, como pode atrasar o noivo. Mas quando a gente anda ou entra no campo espiritual, a gente vai perceber que o noivo, o nosso Salvador Yahshua, você aí que está numa denominação ainda conhece como Jesus, Jesus não é o nome do Salvador, e você precisa dar uma pesquisada para poder entender a responsabilidade que o nome de Yahshua assumiu por cada um de nós. Eu queria começar lendo Éfesos, capítulo 4, versículo 22. Éfesos, capítulo 4, versículo 22. E eu gostaria que os irmãos que estão em casa nos assistindo abrissem a sua Bíblia, nos acompanhassem, para que vocês pudessem entender aquilo que a gente vai estar no decorrer do podcast, nesse 15º episódio, para podermos compartilharmos essa informação e vocês aí conferir na Bíblia de vocês. E diz assim, meus irmãos, isto é, deve abandonar os velhos costumes e maneiras antigas de viver, corrompidas por desejos enganadores, e devem renovar a vossa mentalidade seguindo os critérios do Espírito. Então, a gente vai começar a entender aqui que existe muitas das coisas que são os costumes das nações. A questão da gente pegar o casamento judaico, que o nome deles não são judeus, são ialdins, a gente entra num processo fora da linha do tempo, porque a gente está querendo entrar nos costumes de uma outra nação. E por que eu estou falando isso? Porque nós, querendo ou não, somos gentios. Querendo ou não, somos gentios. E o que é que a gente vai abordar com isso? Quando o Shaul diz assim, para os irmãos conseguirem entender isso. Depois eu vou aprofundar um pouquinho o tema. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, Gálatas, capítulo 3, versículo 28, ele diz assim, desse modo, não existe diferença entre judeus, você conhece como judeu, mas o nome aí é Aldinho, entre os não-judeus. Esses não-judeus são os gentios, são pessoas de outros países, de outras nacionalidades, para você entender melhor o que a gente está falando. Todos vocês são um só, por estarem unidos no Mashiach. O que é que isso quer dizer? Você não precisa mudar de estado, querer entrar numa outra nacionalidade, ou melhor, em outro país. Não precisa mudar de nacionalidade para estar unido a esse corpo do Mashiach. Porque tudo agora é através de Yahshua. Os costumes dos Ialdins lá atrás são uns. A partir do momento que Yahshua vem, vai para o madeiro, assume a responsabilidade dos seus irmãos que acreditaram naquele sacrifício,
grandioso que ele fez lá no Madeiro. Agora, todos que acreditarem nisso, faz parte dessa união com o Mashiach. Então, a história agora começa a ser diferente. Se eu pegar os costumes lá de trás, o casamento judaico, que dura 7 anos, mas as bodas do Cordeiro vai durar 7 anos. Nós vamos ter pistas dentro das escrituras que o noivo ele não atrasa, mas a noiva é que não está preparada. A noiva não se preparou ainda. Quando a gente olha as coisas que se acontecem dentro do grupo, tanto de Filadélfia como fora, a gente vê que a noiva ainda precisa se preparar muito para poder ser resgatada. Mas tudo tem o seu tempo. E como o título mesmo fala, o noivo, ele não atrasa. Isso foi uma questão de escrita. Eu queria pegar aqui, voltando, eu queria ler a parábola. Eu não vou me alongar muito para os meus irmãos também colocar suas palavras. Mas eu queria pegar a parábola das 10 virgens, que está em Mateus, o nome verdadeiro é Matitial, capítulo 25, do versículo 5 ao 12. Eu vou ler e depois eu vou pegar só uns pontos e vou dar uma pausa para os meus irmãos também participarem. E diz assim: E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. No versículo 8. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, não para que nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, que são as loucas, né? Clamando: Mestre, mestre, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Aqui, para poder ilustrar melhor, você vê que tinha um grupo que estava preparado, mas tinha um grupo que não estava preparada para poder para a chegada do noivo. Aqui a gente pode conjecturar a Filadélfia viva e a Laodiceia. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai entender em Matitial, capítulo 7, 22, 23, olha como é que vai unir esse texto, como é que vai ficar muito rico esse texto da parábola das virgens. Aqui com Mateus 7, 22 e 23. Diz assim: Muitos me dirão naquele dia. Que dia? Vai ser no dia que ele vai chegar. Umas vão estar preparadas e outras vão estar despreparadas. E ele vai dizer: Muitos me dirão naquele dia: Mestre, mestre, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha a resposta dele, se não é a mesma. No versículo 23. E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha como é que o texto encaixa. Então, não é o noivo que está atrasado. É um grupo de pessoas que não estão prontas, que não se aprontaram. Mesmo a Filadélfia lutando
para estar pronta, ela também ainda não está pronta, porque a hora do casamento ainda não chegou. Mas tem hora, irmão Gilsomar, tem hora, irmão Roberto, irmã Maria, tem hora do casamento do noivo. Isso não passa despercebido, porque Iau, desde a fundação de tudo, ele já preparou e organizou tudo para seu filho. O problema é que, se entrarmos nos costumes do povo de Israel, as festividades que eles comemoram, aí a gente se perde um pouco no tempo. Porque a própria Escritura em Daniel diz que eles mudaram os tempos significam os anos e a lei. Então, eles mudaram muita coisa. Então, a gente precisa se aprofundar e entender quando é que vai ser esse resgate. Aí, dentro das Escrituras, mostra, muitos podem até discordar, e tem direito disso, que tem uma grande possibilidade real de ser na metade da semana profética. Por quê? Porque vai existir uma confirmação de acordo de paz, isso está registrado no livro de Daniel. E quando se tem um acordo de paz, não se tem guerra, não se tem perseguição. Então, nesse momento, a Kehilá, ela não sai. Ela adentra essa semana. Ela é guardada, protegida, ela adentra essa semana. Mas quando a gente lê Jó, vou encerrar agora, 34:20, vem um grande segredo aqui. E depois esse segredo é passado em Tessalonicenses e também é passado em Apocalipse 12. E diz assim, Jó 34, versículo 20. De repente morrem. À meia-noite os povos são perturbados e passam. E os poderosos são tomados por forças invisíveis. Essa meia-noite, aqui é onde entrou um grande segredo. Porque se fala das vigílias, mas essa meia-noite aqui, a gente vai ver que é justamente a metade da semana profética. Irmão Gilsomar? E quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia Dial, ou acesse o site www.atalaiadial.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros Dial com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo, orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília, tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa Iaucha, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja Yahweh. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da Obra da Caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês, ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Yahweh.
Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja, vamos para cima.